Salve, salve, seus bandos de vagabundos, pessoas maravilhosas. Hoje eu tô animado que o vídeo tá brabo. Eu desenhei essa sereia pirulito aí e trouxe pra vocês o processo e um vídeo detalhadaço de como que eu fiz cada coisinha. E esse é melhor do que o vídeo anterior, porque nesse eu coloco em tempo real os momentos em que eu uso cada técnica de desenho diferente. Então se você gostou do que tá vendo e gosta do estilo de arte que eu faço, fica aí no vídeo que hoje tá brabo. Como sempre, a primeira coisa que eu fiz foi ter uma ideia pro desenho e eu não tenho ideia assim do nada, né? Busquei umas referências na internet, achei interessante essa pose de uma mulher sentada que eu encontrei e resolvi fazer um desenho baseado nisso. Só que o desenho tava muito magrinho e eu queria fazer uma personagem gordinha. Então depois que eu já tinha traçado todo o desenho, feito todo o esboço em azul claro, eu resolvi fazer um esboço novamente por cima, engordando a personagem, que eu achei que ia combinar muito mais com a ideia que eu tinha de fazer esse desenho. O pincel que eu tô usando é um pincel legado do Photoshop de mídia seca, mídia artística e tal. Vem padrão do Photoshop de todo mundo. É só você pegar a ferramenta pincel, clicar com o botão direito na tela, vir aqui em pincéis legados e colocar para adicionar eles. Logo aqui tem pincéis de mídia artística, de mídia seca e tem os pincéis com textura. É esse pincel padrão que eu tô usando, não precisa baixar nada. E na hora do sketch, na hora do esboço, você pode rabiscar sem dó, não tem problema. Depois qualquer coisa é só você criar uma camada de novo por cima, diminuir a opacidade do seu esboço e refazer o esboço. Uma coisa que as pessoas que estão iniciando o desenho não colocam na cabeça é que desenho é paciência. É refazer, refazer, refazer. Se você quer fazer um desenho maneiraço, de qualidade excelente, você vai ter que refazer o seu esboço quantas vezes for necessário. Então larga de preguiça e bota a mão na massa. Aqui na parte da pintura da mão, depois que já tinha feito todo o esboço, eu tinha que começar a colorir. E agora um macete, para você pintar seu desenho de um jeito muito mais rápido, primeiro você contorna ele inteiro, ó, assim. Depois que você contorna ele inteiro na parte interna do traçado que você já tinha feito, isso claro, em outra camada, você vai pegar a ferramenta de lata de tinta na mesma cor que você está fazendo a pintura e vai clicar no interior, mas você tem que garantir que todas as bordinhas estejam fechadas sem nenhum pixel aberto, vazado, senão ele vai pintar a tela inteira ao invés de pintar só a parte que você quer preencher. Vai ficar essas arestinhas aqui, é só você vir pintando ela por cima, porque é muito mais fácil do que pintar a mão inteira ou pintar a perna inteira no caso desse desenho aqui. Tem uma outra técnica, mas isso é para um próximo vídeo, que é mais fácil ainda do que fazer isso. Então eu pintei todo o tom de pele, eu defini que a luz do meu desenho ia vir mais ou menos da mesma posição do desenho anterior, que é a 45 graus da frente do personagem, na diagonal, como se ela estivesse acima, um pouco pra frente dele. Então eu marquei todas as luzes. O jeito mais fácil de você saber onde vai ficar sua luz e sua sombra é você pensar literalmente na direção que a luz está vindo. Se a luz está vindo na frente, tudo que for obstáculo na frente da luz vai fazer sombra. Então, por exemplo, aqui na manga, se a luz está vindo de cima e a manga tá na frente do pulso, vai ter uma sombra aqui. Entre os dedos, vai ter sombra porque a luz não alcança entre os dedos. Na parte de baixo da perna, vai ter sombra porque a luz não alcança a parte de baixo da perna. Então, dependendo do ângulo, a sua sombra muda. Se a sua luz estiver na direita, as sombras vão ser à esquerda de cada volume do seu objeto. Lembra de fazer a sombra relacionada ao volume, a forma 3D que o seu objeto teria. Em um personagem, é muita questão de treino, porque a estrutura corporal ela é completamente amorfa e irregular. O jeito mais fácil de você aprender isso é tirar uma foto, observar essa foto, de preferência num lugar iluminado, e ver onde que as sombras se projetam. Porque assim você consegue copiar esse tipo de sombra, esse padrão de sombra e aplicar no seu desenho. Ninguém aprende a desenhar sem copiar. Então eu fiz toda a demarcação das sombras que eu queria colocar no meu desenho, e na hora de pintar eu fiz exatamente o mesmo processo do anterior. Contornei todas as bordas, pintei o meio com a ferramenta balde de tinta e depois só vim preenchendo as brechinhas que ficam de pixel sem contorno, sem cor. Repara também que tem uns lugares muito específicos em que eu faço um tipo de sombra e um tipo de iluminação que não existe no objeto real, mas eu faço isso para dar um destaque na falta de preenchimento que tem ali. Então se tá muito branco ou se tá muito escuro, eu preencho com a cor que tá próxima a ele. Se é o amarelo eu preencho com laranja, se é o laranja eu preencho com amarelo. Na hora de fazer o cabelo eu fiz exatamente a mesma coisa, contornei o cabelo inteiro, pintei no meio com a ferramenta balde de tinta e depois vim fazendo os cantinhos só pra tirar as frestinhas brancas que ficam. E como o cabelo é completamente preto, eu fiz alguns cachos em branco com uma linha bem fininha e só rabisquei mesmo de qualquer jeito pra dar a entender que eram uns cachos bagunçados. E como esse cabelo ficou muito quadradão, eu fiz vários fios avulsos pra deixar ele um pouco mais natural, só que ainda bagunçados. Agora é a hora que eu faço as sombras duras no desenho.
e levando sempre em consideração a mesma coisa das sombras anteriores. Se a luz está vindo de cima, as sombras vão se projetar embaixo. Na parte do busto dessa personagem, eu já tinha pensado em fazer um desenho, como uma tatuagem, por exemplo, por isso que eu deixei ela livre, não desenhei clavícula nem nada do tipo. Como nesse desenho eu só usei 2 cores, eu resolvi colocar o pirulito, que é o nome do desenho, né? Eu deixei ele nas mesmas cores do restante. Infelizmente, a parte que eu começo a desenhar esse fundo deu problema na hora de salvar, então eu não consegui recuperar o arquivo, mas tem a parte em que eu refaço ele lá no Illustrator. Eu percebi que o fundo tava ficando muito exagerado, então eu tirei alguns elementos que eu tinha colocado, e como eu falei no vídeo anterior, é muito teste. Eu fiz e refiz esse fundo várias e várias vezes até encontrar algum elemento que combinasse. Por fim, eu resolvi deixar escrito Lollipop ali, que é o nome do desenho. Uma coisa muito importante: na hora de enviar para o Illustrator, não envie o arquivo de qualquer jeito, senão você não vai conseguir trabalhar muito bem. Eu salvei uma cópia do arquivo e agrupei as camadas. Então ficou um grupo de camadas só para o contorno, um grupo só para o tom de pele, um grupo só para sombras, um grupo só para o fundo e um grupo só para o cabelo. Separei também uma camada só para calça, já que ela é o inverso do restante do desenho, né? Ela é preta com contornos brancos, enquanto o desenho é branco com contornos pretos. Isso tudo vai facilitar muito na hora de você diminuir a transparência e separar os elementos no Illustrator. Na hora de retraçar no Illustrator, é muito importante também o jeito com que você segura a sua caneta na mesa digitalizadora. Você não pode segurar a caneta na mesa do mesmo jeito que você segura um lápis na folha. Até mesmo porque o lápis na folha geralmente você segura com a mão um pouco inclinada e mantém o lápis sempre um pouquinho inclinado. Na mesa, fica um pouco mais complicado de fazer um traçado firme se você segurar com a mão inclinada. Uma outra dica é você treinar a firmeza da sua mão na mesa digitalizadora, até mesmo porque a superfície da mesa é completamente diferente da superfície do papel. Eu, por exemplo, não tenho a mesma firmeza na mesa que eu tenho no papel. O papel é completamente diferente, desde a textura até a angulação do lápis que você segura, e isso não vai influenciar muito no seu desenho. Já na mesa é o contrário, a mesa é lisa e ela é muito mais sensível. Então qualquer movimentinho que você faz nela, o computador já entende como um traço ou como um clique, e ele vai fazer os seus traços muito mais feios do que você faria no papel. É muito normal você ficar frustrado com seus traços no Photoshop, por exemplo, porque a mesa ela é muito mais precisa, e até a pulsação do seu sangue vai influenciar no quão minimamente a sua mão treme. Você não percebe isso quando faz no papel, mas o computador identifica isso. E novamente, como de costume, lembra sempre de separar suas camadas. Separa por cores, que é mais fácil. Uma pro cabelo, uma pra calça, porque o Illustrator é diferente do Photoshop. Você tem que criar camadas porque os objetos ficam todos separados. Então é muito mais fácil organizar seus elementos se você tiver com eles em camadas separadas. Sempre quando você for fazer um traço, tenta fazer o traço rápido, porque quanto mais rápido você faz o traço, menor é a chance dele sair errado. Isso também é muita questão de prática. E refazer o mesmo traço várias e várias vezes também é perfeitamente normal. Eu mesmo, em muitos traços, tenho que fazer mais de uma vez. Tem traços que eu tenho que fazer 8, 9, 10 vezes, porque o traço não sai do jeito que eu quero. E aí eu faço, deleto e refaço. Quando é um traço muito grande, eu percebo que não vai dar pra fazer desenhando com a minha mesa digitalizadora, eu pego a ferramenta caneta e faço na ferramenta caneta. E aí depois eu mudo a espessura desse traço ou alguma coisa assim, dependendo da minha necessidade. Para fazer as sombras no Illustrator, eu fiz de um jeito muito simples. Eu tracei elas usando a ferramenta caneta e logo em seguida eu inverti o traço por preenchimento. É só clicar naquela setinha que tem ali onde você escolhe a cor do traço e do preenchimento que ele inverte. E agora vamos pra gambiarra do cabelo. Vamos lá, a primeira coisa que você vai fazer é contornar o cabelo inteiro. Contornou o cabelo inteiro? Beleza, agora você precisa garantir que todas as linhas estão se cruzando, para que no final você faça mais uma linha e feche esse cabelo. Agora você vai pegar e vai fazer uma linha de uma ponta a outra na parte do cabelo onde não tá fechado. E lembra de cruzar as linhas também. Feito isso, você vai selecionar todas essas linhas que você fez pro cabelo, vai vir aqui em objeto, caminho, contornar traçado. Você pode usar a ferramenta criador de forma, com todos eles selecionados, e clicar no meio, que ele já vai criar um preenchimento automático. Aí sim você vai no Pathfinder e funde todos eles. Agora, durante uma boa parte eu vou usar a ferramenta caneta, então eu vou dar uma acelerada no vídeo e fica aí para você não perder essa parte do processo. Se você tá gostando desse vídeo, comenta alguma coisa aí embaixo. Seu comentário é muito mais importante do que seu like. E se você não tá gostando, clica 2 vezes em não gostei e também comenta porque você não gostou.
Aqui na parte das sombras da pele, é exatamente a mesma coisa que o cabelo. Depois que eu terminei as sombras, eu fui pro restante do preenchimento do meu desenho. Em todo esse preenchimento eu usei a ferramenta caneta e já eu falo mais. Como a calça da minha personagem é preta e os contornos são em branco, eu tive que fazer esses contornos em uma outra cor para diferenciar do fundo e não me confundir na hora que eu estivesse fazendo. E assim que eu terminei de fazer esses preenchimentos, eu fui na camada do traçado, peguei todos os meus traços pretos que estavam na parte da calça, inverti eles e deixei eles brancos. Mais uma vez eu tô usando a ferramenta caneta para fazer essas partes aqui, só que a diferença é que nessas partes aqui é aplicado um padrão de bolinhas, que inclusive eu ensino nesse vídeo que tá no card aí em cima. Se você não sabe fazer padrão no Illustrator, é só clicar nesse card ou no link que tá na descrição. Logo em seguida eu terminei de fazer todas as sombras que ainda estavam pendentes, consertei alguns detalhes que eu vi que estavam errados e fui terminando de preencher todo o meu objeto. Agora eu tô numa parte crucial da ilustração, onde eu preciso usar a ferramenta caneta, porque os contornos eu já fiz, o preenchimento da pele eu já fiz, mas eu ainda não preenchi os outros objetos da minha composição. Então eu tenho a calça pronta, o sofá pronto, mas a blusa, que é uma das partes que eu preciso colorir, ainda não tá. E se você não sabe usar a ferramenta caneta do melhor jeito possível, com todas as funcionalidades dela, da forma mais avançada, top profissional que você pode usar, clica no vídeo que vai aparecer aí no card em cima nesse momento, que você vai para um outro vídeo onde eu ensino a usar ela. E uma curiosidade, para eu esconder e exibir os painéis daqui do lado, é só pressionar a tecla Tab que eles somem. A gente vai pegar aqui a ferramenta caneta, dar um zoom pressionando o Alt e rodando a rodinha do mouse e começar o nosso traçado. Eu criei essa forma verde aqui no fundo justamente porque o fundo é branco, então eu coloquei o fundo verde e agora eu vou fazer o contorno aqui em branco, o preenchimento todo em branco. Como eu já ensinei, você começa clicando e arrastando para já começar com um ponto curvo, calculo mais ou menos aqui onde vai ser a parábola da minha curva e puxo a haste da ferramenta caneta. Aqui nesse lugar onde eu vou fazer a curva, é só eu puxar, não soltar o mouse, segurar o Alt e arrastar para a direção da próxima curva. Agora eu vou terminar de fazer esse preenchimento, vou acelerar o vídeo rapidão, fica aí que eu já volto. Terminei de traçar aqui o casaco e como vocês puderam ver, eu fiquei o tempo inteiro com a janela maximizada desse jeito. Pra voltar é só apertar Tab. E uma coisa que vocês podem reparar é que eu sempre mantenho todas as outras camadas bloqueadas, justamente para eu poder usar nesse modo de janela maximizada sem correr o risco de clicar em um objeto e ele alternar para outra camada sem querer e aí eu fazer em outra camada e ter que mover de volta para essa. Agora que eu já tenho ele preenchido, eu posso deletar o fundo verde e vou traçar tudo isso daqui com um pincel mais grosso. Lembrando que eu tô usando uma mesa Wacom Intuos Draw de 2015, 2016 mais ou menos. É uma mesa bem simplesinha, mas que dá pro gasto. Mas antes de eu traçar o fundo do desenho, que tem essa textura que eu vou colocar só no Photoshop, eu vou fazer essa coroa aqui. Agora é a hora que eu dou os retoques finais, onde eu tô fazendo o fundo. Então eu fiz aqueles rabiscos ali várias e várias vezes. Pra você deixar o seu documento um pouco mais leve, pega todos esses traçados, vai lá em objeto, converte ele em forma e mescla todos eles. Porque essa quantidade de traços deixa o documento muito pesado. E dependendo da capacidade do seu computador, você não vai conseguir criar esse desenho assim. Eu fiz algumas achuras aqui no desenho. Achura é um tipo de sombra feito com nanquim. E no nanquim não tem como fazer degradê geralmente. Então o que você faz para simular um degradê? Você faz linhas paralelas e onde você quer simular o degradê, você também faz linhas paralelas, só que no sentido oposto. Então se você fez as linhas verticalmente, agora você vai fazer elas horizontalmente. Você pode também fazer degradês curvos acompanhando a curvatura do seu objeto. Isso tudo usando achuras. Lembra sempre de salvar seu documento, fechar, dar um tempo dele e voltar nele depois para você perceber seus erros. Foi assim que eu percebi que o cabelo estava muito cheio e eu tive que sair deletando um monte de fio que eu fiz. E para finalizar, lembra sempre de colocar a sua assinatura no desenho, a data. Não precisa colocar numa parte que comprometa o desenho. Eu pelo menos gosto de colocar como um easter egg ali. E agora vamos só recapitular? Nomeia todas as camadas com a parte específica que você estiver fazendo o desenho. Separa as partes do desenho por camadas, porque assim fica muito mais fácil de organizar. Lembra de transformar alguns dos seus contornos muito pesados em preenchimento.
E não se esquece de pegar referência. Só não vai copiar igual o desenho dos outros. Pegar referência é uma coisa e plagiar um desenho é outra. E é uma puta sacanagem alguém chegar e copiar na cara dura. Aqui embaixo na descrição tem um grupo do Telegram, onde eu mando fotos dos processos de vez em quando dos desenhos. E a gente sempre troca uma ideia sobre dicas artísticas e coisas desse tipo. Tem meu Instagram embaixo, onde eu posto esses trabalhos que eu faço. Segue lá que você ganha doce. E se esse vídeo foi útil pra você, te ajudou de algum jeito, manda também pra um amigo. Indica o canal, mostra pra mãe, pro cachorro, pro sobrinho, pro filho, pro papagaio. Que a gente cresce junto e todo mundo se ajuda, beleza? Tô sempre à disposição lá no Telegram. Qualquer dúvida é só chamar. Qualquer pedido de ajuda é só chamar também. E é isso, cola com o pai que é sucesso. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo na bunda e vê se hidrata, hein?